Fala meu concurseiro, minha concurseira de todo o Brasil, por cá, professor Matheus do Vale. Senhores, hoje vamos pegar, tá certo, na revisão final para o CFO, tá bom? Vamos estudar o que vai ser diferente do concurso de praça, tá certo? O que é a mais, o que vem a mais e, lógico, minhas apostas do que pode cair em prova. Lei de abuso de autoridade, questão certa, tá certo? Não tem como essa prova não vir questões de abuso. E nessa aula aqui vamos trazer os pontos-chave que eu acredito que serão cobrados, bem como alguns artigos dos crimes específicos que são próprios para as polícias, tá certo? Porque na lei de abuso temos crimes que são apenas para magistrados, apenas para policiais, que são para a administração em geral. E é mais provável que aqui venham crimes aos policiais. A gente vai trazer aqui esses bizus, tá certo? Bem como alguns resumos e alguns bizus de estudo para a lei de abuso de autoridade, tá bom? Tem um tópico no edital que é abuso mais Maria da Penha. É certeza cair, tá bom? Então vai cair Maria da Penha em abuso. E nessa aula vamos pegar questões 100% da IDECAN sobre abuso de autoridade. E eu não tenho a menor dúvida que algo que eu falar aqui vai cair na prova. Eu não tenho a menor dúvida, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, muito importante, se inscrevam nesse canal, certo? Porque isso me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. No caso de ser processado por ter decretado medida de privação da liberdade, em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, o réu condenado poderá sofrer inabilitação para o exercício do cargo. Tu vai grifar isso aqui, ó, inabilitação. Vou dizer já por quê, tá bom? Já por quê. Cargo, mandato, função pública, certo? Desde já, ó, gabarito letra B, aqui vai ser artigo 4º e 5º da lei de abuso de autoridade. Por que 4º e 5º? Não seria só o 4º? Por que 4º e 5º? Porque você tem que estudar o efeito juntamente com a PRD, certo? Penas restritivas de direito. Porque a lei de abuso ela vai trazer tanto os efeitos da condenação como as penas restritivas de direito. E você tem que estudá-las juntas. Porque é muito fácil a banca trocar uma pela outra, tá certo? Olha onde eu quero chegar. Vamos lá. Presta atenção. Em primeiro lugar, efeitos. Os efeitos da condenação. 3 efeitos. Indenização, indenizar o dano, inabilitar e a perda do cargo. Vamos lá. Inabilitação de 1 a 5 anos. Perda do cargo e indenização. Por que eu devo estudar isso junto com as PRDs, com as penas restritivas de direito? Porque é muito fácil trocar uma pela outra. Artigo 5, ó, leiam comigo. A pena restritiva de direitos substitutivas das privativas de liberdades previstas nessa lei são. Pronto, ele vai dizer quais são as penas. 1 e 2, que o texto está vetado. Certo? Primeira, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. A banca pode dizer que isso aqui é um efeito. Entendeu? Aí você vai estudar tudo junto, a banca troca uma pela outra e você acaba não sabendo. A banca pode dizer que a prestação de serviço à comunidade pode ser um efeito da condenação. A banca pode muito bem entender dizer isso, certo? Porém não. Você vai aprender quais são as PRDs e quais são os efeitos da condenação, beleza? Quais são os efeitos da condenação? Vamos lá. Em primeiro lugar, isso é muito cobrado. Dos efeitos, alguns só se aplicam quando o agente for reincidente. Quando ele tiver praticado mais de uma vez e for reincidente, nos casos da reincidência. Um efeito é em qualquer hipótese. Indenização. Indenização em qualquer hipótese, tá aqui, ó, primário ou reincidente. Já a inabilitação e a perda do cargo só se aplica quem é reincidente, tá bom? Automático. Não precisa ser motivado, é um efeito automático. No caso da inabilitação e da perda, tem que haver motivação, tem que ser motivado. Ah, se cometeu abuso, vai perder o cargo. Não, não é assim. Tem que ser motivado, tem que motivar a necessidade da medida, a necessidade daquele efeito, beleza? Aí, ó, tu vai grifar aqui, ó, suspensão e vai grifar inabilitação. Olha aqui comigo. Se a banca trouxer suspensão colocando de 1 a 5 anos, tá errado. Inabilitação colocando de 1 a 6 meses, tá errado também. Certo? Ela pode trocar a suspensão pela inabilitação. Então tem esse mesmo. Suspensão é PRD, inabilitação é efeito. Inabilitação 1 a 5 anos e suspensão 1 a 6 meses, beleza? Então é isso que eu quero que vocês saibam sobre efeitos e PRDs. É bem provável cair uma questão dessa aqui na prova, tá bom? A gente vai pegar aqui um resumo bem prático da lei, tá certo? Um resumo bem prático da lei. E esse resumo
Creio que vocês vão gostar muito, eles vão te ajudar, eles vão me ajudar que vocês se inscrevam no meu canal, né? Então vamos lá. Artigo 1º, um resuminho aqui da lei. Artigo 1º, parágrafo 1º. Vamos lá. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem. Senhores, finalidade. O crime de abuso requer um dolo específico. Ó. Cuidado com isso aqui. Dolo específico. No final da aula a gente vai trazer também específico. Uma combinação de abuso de autoridade com penal militar, sobre uma súmula do STJ. Fica ligado aqui na aula. Certo? Dolo específico. Então, o crime de abuso tem que haver uma finalidade específica, tem que haver um dolo específico. Não é simplesmente deixar de informar a prisão ao Poder Judiciário. Eu tenho que deixar de informar por uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Eu queria prejudicar ele, eu queria beneficiar alguém, certo? Eu fiz aquela conduta por um capricho, por uma satisfação pessoal, tá certo? Então, os crimes de abuso não é só cometer a conduta típica, não. Tem que cometer a conduta, mais a finalidade específica, mais o dolo específico. Que dolos são esses? Prejuízo de outrem, benefício a si mesmo ou de terceiro, certo? Mero capricho ou satisfação pessoal. Esses são os dolos específicos. Essas são as finalidades específicas do crime de abuso de autoridade. Tá bom? Não basta apenas praticar a conduta. Tem que praticar a conduta e tem que provar o dolo específico. Beleza? Ou seja, não vai ter aqui crime culposo. Tá bom? Não vai ter o crime por culpa. Não vai ter aqui no crime de abuso crime por culpa. Vai haver crime de abuso por omissão? Vai sim. Vai sim. Cabe a omissão. Vai ter alguns casos que vai caber a omissão, certo? Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso. Ou seja, divergir em interpretar leis e em avaliar fatos e provas não é crime de abuso, tá certo? A discordância, o contraditório, isso não é abuso, certo? Contradizer a outra parte não é abuso, tá certo? Muito bom de prova também. Parágrafo 2º do artigo 1º. Sujeito ativo. Quem é que comete o crime de abuso? Senhores, qualquer agente público, de qualquer órgão, de qualquer... Se tiver alguma ligação com o âmbito público, com o serviço público, mesmo que seja gratuito, mesmo que seja transitório, comete abuso, tá certo? É qualquer... Eu coloquei aqui resumindo, ó, a gente vai ler o artigo já já, que vai trazer essa previsão, tá certo? Só que de antemão, saibam, é qualquer agente público, em qualquer hipótese. Todo aquele que exerce função pública, tá bom? Vou ter que falar bem geral. Qual é a ação aqui? Penal público incondicionado, não precisa de representação. Titular, quem é o titular da incondicionada? Pública, MP. Beleza? 7. Artigo 7. As responsabilidades civil e administrativas, aqui são pontos-chave da lei, que eu considero importantes. No decorrer das questões, nós vamos pegar alguns pontos também da legislação que eu considero bons de prova, tá bom? As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal. Ou seja, as esferas são independentes. Civil, administrativa e criminal, certo? Independem. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua esfera. Beleza. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juiz criminal. Então vamos lá. Vamos entender. São independentes. Uma não se mete na outra. Tranquilo, são independentes. Porém, se o juízo criminal decidisse sobre a existência do fato, sobre a autoria do fato, essas decisões, tá certo? Decididas no juízo criminal, elas vincularão aos outros juízos, ao civil e ao administrativo, tá certo? Bizu aqui, ó, fina. Fato inexistente, ou seja, existência, e negativa de autoria, certo? São os casos aqui que o que for decidido no juízo criminal decidirá também as outras esferas. Artigo 8º. Faz coisa julgada no âmbito civil, âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, administrativo, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito.
Como é que eu vou resumir isso aqui? Excludentes de ilicitude. Só isso. Certo? Então, sempre que for declarado um excludente de ilicitude no criminal, vinculará a esfera civil e administrativa. Tá bom? Matheus, crimes que você aposta para a prova. Artigo 12, artigo 13, artigo 15, 18, 22, 23 e 25. Por quê? Porque são crimes que se referem bem à área policial. Esse 15 aqui, ele é a administração pública em geral. Certo? Pode servir também para o juiz, para o MP. Porém, eles também se adequam muito à atividade policial. Só que esses artigos aqui, eles são bem característicos da atividade policial. Então, como a nossa prova é uma prova do cargo policial, é bem mais provável que esses crimes sejam cobrados. Escute, como temos um tópico só para abuso, é seu dever estudar a lei inteira, ler tudo. Porém, esses crimes aqui desses artigos, eu daria uma atençãozinha a mais a esses crimes, tá certo? Bizu, ó, todas as penas, todas sem exceção, são de detenção, certo? Todas as penas da lei de abuso de autoridade, todas são de detenção, tá certo? Todas, tá bom? E detalhe, temos a pena mínima e a máxima, né? Mínima e máxima. A pena mínima, nos crimes de abuso, elas vão até no máximo 1 ano, ou seja, elas são menores ou iguais a 1 ano, certo? Nenhuma pena mínima aqui vai passar de 1 ano, não. Ou seja, caberá o quê? Bora, faz a liga. Caberá, você viu isso lá em penal militar, caberá suspensão do processo. Lá em penal militar a gente vê isso aqui, só que a gente vê que não pode, né? O que pode lá é a dar pena. É a dar pena, tá certo? Então, isso aqui vai estar lá no GCRIM, mas não impede que a banca cobre isso aqui dizendo, todos os crimes da lei de abuso cabem suspensão do processo. Tá errado ou tá certo? Tá certo. Pena mínima até 1 ano, tá bom? Aí vai dizer assim, ó, e também todas podem ir pro GCRIM, porque todas são ímpar, infração de menor potencial ofensivo. Aí não, aí tá errado. Porque o requisito aqui é máxima 2 anos. 2 anos. E algumas máximas aqui podem chegar até 4. Porém, a mínima não passa de 1. E todas são de detenção. Esse bizu aqui te ajuda. Porque a IDECAN já cobrou pena. Tá certo? E isso aqui te ajuda. Tu vai ver como isso aqui te ajuda. Quando a gente pegar as questões da IDECAN. Vamos lá? 2. Com base na lei 13.000, que dispõe sobre os crimes de abuso, analise os itens abaixo. Vamos lá. 1. A divergência na avaliação de fatos e provas não configura abuso. A gente acabou de pegar. Item correto, tá certo? Artigo 1º, parágrafo 2º. Acabamos de ver isso aqui. Questão IDECAN, viu? 100%. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, desde que seja servidor público, ó. Desde que seja servidor público. Você vai ver isso aqui no artigo 2º, as exceções. Vamos já pegar isso aqui. Tá errado, senhores. Tá errado. Basta que seja transitório, basta que seja contratado. Certo? Não, tem que estar com vínculo com a administração. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Cabe do MP apenas aditar a queixa. Beleza, ó, até aqui tá certo. Até aqui tá certo. Isso aqui é a regra geral do Código de Processo Penal, certo? É a ação privada subsidiária da pública. Vai ter os 6 meses lá, que é o prazo decadencial, tá certo? Só que o MP, ele faz isso aqui? Faz, mas não é só isso, ele faz mais coisa. Ele não faz só aditar a queixa, tá certo? Então aqui a 2 já tá errada, a 3 já tá errada, a gente vai ter item 1, apenas a correta, beleza? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 1º. Será admitida a ação privada. Pronto. O caso do item 3, né? Se a ação penal pública não foi tratada no prazo legal. Cabe no MP, ó. Aditar, repudiar, oferecer denúncia substitutiva, substituir e oferecer outra denúncia, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo. Tá vendo? Então o MP faz tudo. No caso de negligência do querelante, retomar a ação parte principal, não é só aditar a queixa, não é só isso que o Ministério Público faz. Bom? Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será decidida no prazo de 6 meses. Isso aqui é regra geral, CPP. Certo? CPP, regra geral. Não tinha nem necessidade de estar aqui, isso aqui. Certo? Porque se essa é uma ação pública incondicionada, certo? Isso aqui subtende, porque nas leis penais, nas regras penais, você vai usar o CPP.
certo? O processo CPP de forma substitutiva. E é a regra do processo penal, tá certo? Contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Isso aqui é a regra geral do CPP, nem precisaria estar na lei de abuso previsto, beleza? Terceiro, à luz do regime legal do abuso de autoridade, caso o policial militar constrange determinado preso, mediante violência, a exibir uma tatuagem que era motivo de curiosidade pública, haverá a prática de... Pronto. Senhores, vamos lá. Aqui, ele não pergunta qual é o crime específico. Ele não pergunta nem se é abuso, tá certo? Nem se é abuso. Agora, ele quer saber aqui, você tem que ter um conhecimento da pena. Você tem que saber que, olha os bisos que eu passei, você tem que saber que não há pena de reclusão, certo? Não há pena de reclusão. Você tem que saber que a mínima só vai até 1 ano, tá bom? Não há reclusão, a mínima só vai até 1 ano e que prisão simples é na lei de droga no artigo 28, certo? Aliás, prisão simples é no caso de contravenção penal, certo? Prisão simples é no caso de infração de menor potencial ofensivo. A gente vai pegar também a revisão do artigo 28 da lei de drogas, 2833, sobre a despenalização, certo? Não discriminação, despenalização, certo? Eu ainda espero aqui fazer aula da lei de drogas, tá bom? Então vamos lá. A. Crime com pena de reclusão, ó, já sai. Ah, eu vou endoidar aqui sabendo se é 4, se é 8, não. Você já elimina aqui na reclusão. Porque você sabe, eu já falei, que no caso do abuso, só pega detenção. Prisão simples, só nas ímpares. Certo? Crime com pena de detenção, ó, detenção, cumpriu. De 1, cumpriu. E multa sem prejuízo da pena condenada à violência. Guarda isso aqui, ó. Vamos guardar. Cumpriu os bisus da gente. D. Crime com pena de prisão simples. Sai. Crime com pena de reclusão. Sai. Só restou a C. Certo? Isso aqui é questão IDECAN e que você conseguiu resolver sem nem decorar a pena. Basta saber aqueles bisus que a gente passou. Certo? Vamos seguir. Quarta. Abraão, soldado da Polícia Militar, foi acusado de ter cometido crime de abuso de autoridade. Ocorre que, após a instrução processual, a sentença penal reconheceu que o ato imputado ao réu fora praticado em estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. A gente vai ver isso aqui no artigo 8, certo? Já passamos aqui na aula, no artigo 8º. A sentença faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. O que fala o artigo 8? Temos 3 esferas, não temos? Civil, administrativa e penal. Se no âmbito penal for decidido algum excludente de licitude, tá certo? Algum excludente de licitude, no caso aqui a questão trouxe o estrito cumprimento do dever legal, vai fazer coisa julgada no âmbito civil administrativo. Gabarito, letra A. Vai dizer aqui na B, ó. Faz em administrativo, mas não no civil, tá errado. Não faz no civil, tá errado. Letra D. Faz coisa julgada no disciplinar, mas não no administrativo disciplinar. Totalmente errado, né? A gente temos aqui o mesmo âmbito. A sentença faz coisa julgada no âmbito civil, mas não no administrativo. Tá errado, tá certo? Então, nas nossas 3 esferas, especificada pela lei de abuso, fazendo coisa julgada na esfera penal, fará também na esfera civil e administrativa. Quarta questão, letra A. Bom? Quinta questão. Marcelo, indiciado em inquérito policial que apura a prática de delito de extorsão, é chamado para depor pela autoridade policial. Beleza. Foi depor. Chamado para depor pela autoridade policial. Ao comparecer, opta por ser assistido por seu advogado. Ele optou por ser assistido com um advogado. Optou. Beleza. Nesse caso aqui no inquérito, não é obrigado a ter advogado, mas se ele optar, é obrigado. Todavia, enquanto aguarda a chegada do patrono, é constrangido pela autoridade policial que passa a fazer insinuações no sentido de que, se Marcelo não colaborasse, não desse seu depoimento, logo poderia sair dali preso. Isso aqui é abuso, certo? Nessa hipótese, a alternativa correta. Vamos lá. Ele ameaçou prendê-lo se ele não fizesse o depoimento antes de chegar ao advogado, sendo que ele optou anteriormente por esse advogado, tá certo? Isso configura abuso sim, tá bom? Vamos para as alternativas. Letra A. Embora não tenha agido corretamente, e ele realmente não agiu, a autoridade policial não praticou crime algum. Errado, praticou sim, crime de abuso. Vamos já ver qual é o crime,
certo? Já vi qual é o crime, eu já adianto que ele vai estar no artigo 15 para vocês ir abrindo na lei de vocês. Não houve prática de qualquer de delito no caso em tela. Houve sim crime de abuso. Já vai para outra. Agiu corretamente a autoridade policial. Não agiu. Pois a falta de cooperação do indiciado traduz comportamento que deve ser reprimido. Negativo. A gente tem aí, ó. Vamos lá. Ah, eu não sei esse assunto, mas eu sei os princípios gerais do Código de Processo Penal. Eu sei que há um princípio que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eu sei que há um princípio que diz que ficar calado não quer dizer que eu estou consentindo que eu fiz aquela prática. Tá certo? O silêncio é um direito do investigado, do indiciado. Letra D. Na hipótese, somente ocorreria delito previsto na lei de abuso se o delegado realizasse o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Negativo. Não há necessariamente ter violência ou grave ameaça. Não é um ponto necessário para configurar esse delito. A autoridade policial praticou o delito previsto na lei de abuso de autoridade. Correto? Embora seja possível inquirir pessoas sem a presença de advogado na fase pré-processo, realmente é possível. Eu posso inquirir uma pessoa na fase pré-processo sem advogado, tranquilamente. Sua presença se impõe, ou seja, torna obrigatória, quando o investigado fizer essa opção. E foi o que eu passei na questão, letra E, tá certo? Se o investigado optar por isso, aí se torna obrigatório, tá bom? Bora analisar aqui esse crime? Bora analisar aqui de acordo com a letra da lei. Artigo 15, né? Foi o crime em questão. Vamos lá. Constranger a depor, sob a ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou é só sigilo. Mateus, mas o crime não é esse, porque aqui é a pessoa que, em razão da função, deve guardar um segredo. Não é isso aqui, certo? Mas vai encaixar aqui. Por quê? Porque o parágrafo único ele vai dizer assim, ó, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Vamos lá. Vai até algumas diferenciações. De pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. Certo? Então isso aqui vai ser uma equiparação ao caput do artigo, que é o artigo 15. Então, se alguém querer exercer o silêncio e mesmo assim a autoridade querer fustigar a pessoa a falar, abuso. Certo? Inciso segundo. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor. Temos aqui o caso em questão. Sem a presença do seu patrono, tá certo? Então vai se encaixar aqui, ó. No inciso segundo, que vai se equiparar ao artigo 15. Detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Então vai se encaixar aqui, porque ele queria ser assistido por advogado e acabou não sendo. Beleza? Questão 6. Ivo foi preso em flagrante pela prática de delito de roubo de emprego com arma de fogo. Mesmo após 24 horas do flagrante e sem qualquer justificativa da autoridade policial, ainda não havia feito a necessária comunicação da prisão à autoridade judiciária, tá certo? Nessa hipótese, é correto afirmar que, nesse caso, senhores, a autoridade policial não comunicou à autoridade judiciária. E isso também configura abuso de autoridade, tá certo? E a gente vai encontrar isso aqui lá no artigo 12. Abre aí pra mim o artigo 12. Tá? A atitude de autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso. Beleza, certíssimo. Crime omissivo próprio que inadmite tentativa, consumando-se com a mera omissão. Eu falei no começo da aula que alguns crimes poderiam configurar com omissão e temos aqui um exemplo, certo? Alternativa letra A. Letra B. A atitude de autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso, mas na modalidade tentada. Ó, não existe isso aqui, certo? A autoridade policial não praticou crime algum. Praticou sim crime de abuso, porque ele está no artigo 12, tá certo? Porque ele não comunicou a prisão em flagrante à autoridade judiciária para o prosseguimento da audiência de custódia, para converter em liberdade provisória, ou então em preventiva, ou então um eventual relaxamento de prisão, tá certo? A autoridade policial não praticou crime algum, mas será possível, ó, claro que praticou, mas será possível ao defensor de Ivo entrar com pedido de habeas corpus em virtude da ilegalidade da prisão, tá certo? O erro está aqui, viu? Que ele praticou sim crime, tá certo? Praticando esse crime, pela prisão ilegal, a gente pode buscar um relaxamento da prisão. Um relaxamento. A autoridade policial praticou crime de constrangimento ilegal e cárcere privado. Não, crime aqui é abuso, certo? Porque teve o crime,
flagrante, terá a prisão. Beleza. Não comunicou, aí que vai entrar no abuso. Vamos ver aqui o artigo deixar injustificadamente, ou seja, sem justificativa, de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Tá certo? Detenção de 6 meses a 2 anos. Tá vendo aqui, ó? Como não passa de 1, como é menor ou igual a 1. 7. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por... Aqui, senhores, você vai encontrar isso aqui no artigo 1º, certo? Artigo 1º. Vamos lá. Cometidos por agente público, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, usurpe o poder, abuse o poder, melhor dizendo, abuse o poder. Essa questão é bastante complicada, cara, porque você não vai pela lógica, você vai pela letra da lei mesmo, né? Você tem que saber a lei mesmo, tá bom? Como é que você mataria aqui esses itens, ó? Agente privado, somente servidores, certo? É agente público, servidor ou não, tá certo? Somente servidor, deixa errado. Agente privado, deixa errado. Privado, deixa errado. É agente público, sendo ele servidor ou não, tá certo? E aqui é abuso do poder. Beleza? Bora continuar aqui. O artigo 1, né? A letra o caput o comando da questão. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por aqui, ó, agente público, servidor ou não, que no exercício das suas funções, a pretexto de exercê-las, abuse do poder. Que é as duas respostas, ó. Agente público, servidor ou não, e abuse do poder. Vamos seguir aqui para a 8ª questão. Bom? 8. Sob os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, analisa as afirmativas a seguir. 1. Membro do Poder Legislativo pode ser sujeito ativo do referido crime. Vamos lá, senhores. O membro do Poder Legislativo é um servidor público? É um agente público? Pode ser sujeito. Tá certo? Eu falei que qualquer agente pode estar sujeito. Pega o bizu, qualquer agente. Vamos lá. Membro do Ministério Público, seja promotor ou procurador da República, está impossibilitado de praticar o crime de abuso. Não tem exceção, senhor. Não tem exceção. Para o crime de abuso, policial aplica, mas juiz não. Não sei quem. Não tem exceção. É agente público e pronto. Aquele que exerce função pública gratuitamente jamais conseguirá praticar o crime de abuso. Errado, ainda que gratuita. Ainda que temporária, ainda que gratuita, vai se aplicar o crime de abuso de autoridade. É um sujeito ativo, pode cometer sim. 8ª letra A. Beleza? Vamos lá, a 8ª versão do artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso qualquer agente público, sendo servidor ou não. Administração direta, indireta, fundacional ou de qualquer dos poderes da União, estados, DF, município. Ele está dizendo o quê? Todo mundo. Ele está dizendo isso a todo mundo. Compreendendo, mas não se limitando a. Ou seja, também vai se aplicar a eles aqui, ó. Compreende e não se limita. Servidores públicos militares, membros do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, MP, tribunais, Conselho de Contas, tá certo? Vai aplicar tudo. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, de forma temporária, ou gratuitamente, ou seja, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão de entidade abrangido pelo caput desse artigo. O caput vai estar aqui, tá certo? Então não importa que a forma, mas se é temporário, se é gratuito, não importa a forma, tá certo? Vai se aplicar o crime de abuso, será sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Bom, questão 9. Na lei de abuso é considerado crime o cumprimento de mandato de busca e prisão domiciliar. Quando? 21 às 5. Decora esses dois números. Decora 21 e decora 5. Aí Decan já cobrou, é provável que cobre, certo? 21 e 5. O horário, esse é o horário que responde a abuso. Em tese, é o horário que não pode fazer a busca e apreensão, né? A gente sabe que temos alguns casos, né, da busca, aliás, da invasão domiciliar, prestar socorro, flagrante delito, né? No caso aqui, mandato de busca e apreensão durante o dia. Durante o dia, beleza. Mas a lei vai especificar que horário é que é cometido o abuso. É de 21 às 5 da manhã, horário que é cometido o abuso.
Vamos pegar aqui no artigo 22, lei de abuso. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou às suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem internação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Tá certo? Aqui é em violação domiciliar. E corre na mesma pena, na forma previsto no caput, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. Aqui o cara vai coagir a autoridade, o agente, né, vai coagir o particular, mediante violência ou grave ameaça, né, a dar acesso ao imóvel. Inciso terceiro, que é o que nos interessa, cumprir o mandato de busca e apreensão no horário das 21 às 5 horas. Decore esses horários que é importante. Parágrafo segundo, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro. Aqui são as previsões constitucionais, né, da inviolabilidade domiciliar. Prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito ou desastre, certo? Aqui são as situações constitucionais, certo? Que permite a entrada em domicílio, beleza? Senhores, só para finalizar aqui a nossa aula, eu vou trazer um ponto bem interessante, que lá em Direito Penal Militar, pode ser que caia isso aqui na prova, lá em Direito Penal Militar, porque o CFO já é um concurso um pouco mais jurídico, né? Porque os oficiais são os policiais judiciários, tá certo? Eles fazem a polícia judiciária militar. Então pode ser que a banca extrapole um pouco em doutrina e jurisprudência. Pode ser. Pode ser que apareçam questões de doutrina e jurisprudência. No direito penal militar, a gente tem no artigo 9 os crimes próprios e os impróprios, né? Os impróprios estão aqui, ó. Inciso segundo, os impróprios. Certo? Lá nos impróprios, vai dizer assim, ó. Nesta lei ou nas legislações comuns, tá certo? Lá em 1996, 996, o STJ, certo? Na sua súmula 172, isso aqui é antigo, viu? Na 172, na antiga súmula 172, ele previa que os crimes de abuso cometidos por militares seriam julgados em âmbito civil, legislação comum, não, na justiça comum, não na militar, na comum, certo? Se o militar cometesse abuso, seria julgado na justiça comum. Porém, em 2017, né? Em 2017, quando se instituiu a previsão de crimes próprios, impróprios e tipicamente militares, no caso dos impróprios, que admitiu a legislação penal militar, certo? A penal militar, mais a comum, estou falando de crimes impropriamente militares, tá certo? Aqui, meu irmão, o crime de abuso, que antes era da comum, a partir dessa previsão aqui de 2017, passou a ser um crime militar. Então, se um militar, certo, cometer um crime de abuso e se encaixar nos crimes impróprios, tá certo, vai ser crime militar. Então, hoje, o crime de abuso cometido por militares é crime militar. Crime militar. Mas por que tu tá dizendo isso? Porque a prova dos senhores é uma prova militar, tá certo? Isso aqui vai envolver uma súmula antiga, vai envolver uma nova lei, certo? E isso geralmente cai muito em concurso jurídico, porque o CFO é bem mais jurídico do que o cargo de soldado. Essa aula aqui serve para guarda de Pacajus, serve para PMRN, certo? Agora, esse entendimento aqui de que é crime militar é para concursos militares, tá certo? Que ele pode cobrar isso aqui, tá bom? Beleza? Então, senhores, é isso aí. Essa foi a nossa aula sobre legislação, abuso de autoridade, né? Maria da Penha, eu tenho aqui uma aula de Maria da Penha, tá certo? Para soldado, com exceção de criminologia. Todas as aulas aqui servem para o curso CFO para revisar. Quem não deu tempo ver, veja nossas aulas, porque nós conseguimos pegar aí mais de 10 questões para a prova de soldado, só nas nossas revisões, tá certo? E se Deus quiser, vamos pegar aqui dessa aula alguma questão, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal e valeu!